Shalom, irmãos. Hoje eu venho falar de um vídeo, vou fazer um vídeo, falar a verdade, falando de um texto, né? Eu navegando pela internet, eu vi um vídeo e aí eu achei interessante o que a pessoa falou, né? E fui ver nas escrituras, lá no hebraico, fui dar uma analisada, tudinho. E aí, porque eu achei fora de contexto, ele pegou um versículo isolado e quis colocar que ser rico e ter dinheiro é dom de Deus. Ou seja, ser pobre, né, e ali não ter recursos não é dom de Deus, né? Então, essa é a questão. Ou ser pobre é dom de Deus? Então, aí a gente estudando, vamos dar uma analisada no texto, porque pegando versículos isolados às vezes, você vai ler o texto, tira do contexto e a mensagem que ali o autor queria trazer, tá? O texto que nós vamos dar uma olhada hoje é Eclesiastes, capítulo 5, ok? Dá uma olhada aqui, ó, especificamente o versículo 19, né? Pegar um texto isolado e tirar ele do contexto geral, tá? O texto diz o quê? Todo homem a quem Deus concede riqueza e recurso que o torna capaz de sustentar-se, ou seja, ali o Eterno está dando um dom, né, para você conseguir dinheiro e recurso para sustentar-se a você, a sua casa, sua esposa, seus filhos, se o tiver, né? E aí, isso é o sapateiro que conseguiu o dom de aprender, né, a consertar ou fazer sapato, e isso ele consegue o recurso, o dinheiro para se manter com veste, bebida, comida, né, e as necessidades ali que ele precisa para sustentar a casa dele, né? E ele com isso ele recebe a porção e desfruta da recompensa do seu trabalho. Isto é um presente do Eterno, né? Então é interessante. No texto ele usa esse versículo isoladamente para dizer que você ser rico, porque leva a palavra riqueza aqui, e riqueza tem muitas, né? Você pode ser uma pessoa rica espiritualmente, e isso não envolve financeiro, né? Você pode ter recursos, né, ali espiritualmente, ter dom de cura, dom de profetizar, dom de falar a palavra, né? E isso não quer dizer que você é rico financeiramente, né? A gente tem uma passagem que Yeshua diz assim, ó: comprem ouro de mim, né? Porque a traça não come. Esse ouro que Jesus está falando, será que é riqueza física, né? Quando ele mesmo demonstra que não é através da riqueza que estaremos no reino do céu, né? Isso é muito interessante. Você vê que ele é o, o filho, né? Ali, o ser criado pelo Eterno, mais rico de toda a criação do Eterno, com exceção do próprio Eterno, né? E ele abriu mão de tudo e veio aqui a este mundo viver como se pobre fosse, né? Você vê que o rapaz chega e disse: eu quero ser teu discípulo, deixa eu ir. Ele disse: olha, as raposas têm tocas, as raposas, e as águias do céu têm ninhos, mas o filho do homem, ou seja, o descendente de Adão, e até outro vídeo que eu vou fazer também, comentando sobre essa frase, filho do homem. O que quer dizer, né? Eu vi outro vídeo também tirando de contexto o que Jesus queria falar, tá? Mas nesse texto é: o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça, né? Ele estava falando, né, ali a águia era Roma, que tinha exército, dinheiro, recurso, pessoas, e estava falando de Herodes, né, que ele chamava ali de raposa, né? Então você vê que o pessoal ali tinha, né? E você vê que é um jovem fariseu que estava estudando, que pede a ele para ser discípulo dele. Ele está dizendo: ó, os fariseus lá tem lá os livros, tem lá tudo, mas eu não tenho. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Tu tens certeza que tu estás me seguindo, né? E isso é interessante. Tu quer me seguir, né? Então, cuidado com as doutrinas que te afastam do Messias de Israel, ok? Eu vou começar aqui, Eclesiastes capítulo 5, ok? Antes
eu queria colocar um pouquinho do vídeo, né? Só um pedacinho para a gente ver, né, o que ele fala. Está escrito que a Bíblia é um trono branco de marfim revestido de ouro. Olha lá, ó. Lá está falando que é dom em Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Mas Você é já um dom, explicou? mas aí que você explicou. Então, mas olha só. Isso está fora. Olha, então vê só. Você vê aí que ele coloca, né, dá a entender, e ele é um pregador aí do coach, né, que sempre está pregando a questão financeira, prosperidade financeira, né? Então, ele, com esse versículo e vários outros que eu vejo que tira de contexto, ele sempre está pegando ali a riqueza. Tem um até que ele diz assim, olha, eu não sou discípulo, né, eu não sigo ali a questão da riqueza, né? Mas eu busco esse prosperidade, ok? Mas com certeza eu não sou da pobreza, né? Então é interessante. Vamos lá. O que é ser rico e o que é ser pobre de verdade no reino de Deus? O que é ser rico e pobre de verdade no que Yeshua veio nos mostrar? Lembre-se, só tu tem as palavras da vida eterna. Foi o que Pedro falou a Yeshua. Então não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João, nenhum deles tem as palavras da vida eterna, a não ser Yahushua Hamashia. Se os apóstolos não tinham, então tenha cuidado com quem você está ouvindo o caminho das palavras da vida eterna. Muito cuidado, ok? Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 5. Para a gente ouvir o 19, versículo 19, vamos começar pelo 1, né? Do início, tá? Cuida dos teus passos e ser reverente, né, quando andares ao santuário. O santuário, a casa de Deus, né? Olha, ele está dizendo para você, lembre-se, esse contexto aqui, quem está falando é Salomão. Nessa época aqui, o que é que eles prezavam tanto para servir a Deus, né? Porque muitos entendem, o Novo Testamento é uma coisa e o Velho é outra. Mas a gente tem que ver o contexto do que o Velho sempre estava falando, que não é velho, né? É a primeira aliança e a segunda aliança, a aliança que foi renovada, a Brit Hadashah, né? Mas vamos falar nos termos que todo mundo conhece para ser fácil de entender. Então, o Velho Testamento é Salomão que está falando. Nessa época, o Israel prezava muito pelos mandamentos de Deus, tá? Então, o que é que Salomão está dizendo? Cuida dos teus passos, ou seja, o que tu estás fazendo, andando no dia a dia, para onde tu está indo, ou o que você está praticando. Lembre, passo é agir, né? Ou seja, o caminho que Deus nos mandou ir, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, seguir o caminho reto. É nesse caminho que devemos dar os nossos passos. Que caminho é esse? Os mandamentos de Deus, tá? Então, cuida dos teus passos e ser reverente quando seja reverente, ou seja, se curve, né? Quando andares o santuário, a casa de Deus. Aproxima-se para ouvir, vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal, o pecado que estão fazendo, tá? Ou seja, aproxima-te para ouvir. Ou seja, Salomão está dizendo, presta atenção, chega perto, presta atenção no que eu vou falar, né? Que é muito melhor do que os sacrifícios do tolo, né? Ou seja, ainda que não percebam o mal que estão fazendo, ou seja, eles estão pecando, orando e pedindo perdão, orando e pedindo perdão. Nessa época de Salomão aqui, o que é que eles faziam? Eles pecavam, faziam o mal e levavam os holocaustos lá para pedir perdão a Deus. Ou seja, o boi, o cordeiro, a pomba, é justamente o pedido de perdão a Deus pelo mal que eles estavam praticando. Então Salomão está dizendo o quê? Para ouvir o que eu estou dizendo, que se tu prestar atenção, é muito melhor do que fazer sacrifício,
né? Como os maus fazem, os pecadores, mesmo que não percebam que estejam pecando, né? Isso é interessante. Olha o raciocínio para onde ele está indo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem o teu coração impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vive sobre a terra. Portanto, as tuas palavras sejam poucas e corretas, tá? Como eu estava falando, nessa época, quais são as palavras corretas diante dos olhos do Eterno, que no céu está vendo tudo, o que? Os mandamentos de Deus. Você lê ou ouvir, aprender, entender e praticar, né? E quando você passar a praticar, você vai e ensina a palavra de Deus, né? É o que Yeshua diz em Mateus 5, aquele que praticar e ensinar o irmão a praticar o menor dos mandamentos, ou menos importante, será o maior no reino do céu, né? Então, do jeito que Yeshua fez, ele veio, praticou, ensinou a praticar o menor dos mandamentos e hoje ele é o maior no reino do céu. Então, semelhante a ele, temos que ser nós, hoje, né? Temos que praticar o que Yeshua pratica. Sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, assim como o Messias cristão, né? Paulo, né? Muitas vezes os cristãos pecam porque abandonam ao que Yeshua está falando para ouvir o que Paulo está falando fora de contexto que eles pregam, fora de uma tradução correta que eles pregam, e aí eles seguem mais um Paulo totalmente distorcido do que o próprio Mashiach, como eu comecei o vídeo iniciando, dizendo que o próprio Pedro diz: só tu tem as palavras da vida eterna, independente de ser judeu ou goim, só Yeshua tem as palavras da vida eterna. E o que é que ele diz? Mais bem-aventurado aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? O jovem rico chega para Jesus e diz assim: Jesus, o que eu faço para herdar o reino do céu? E é essa questão que nós estamos falando hoje aqui. O que é que Yeshua diz? Vá e guarde os mandamentos, né? Ou seja, se você pegar o Paulo contextualizado com a igreja hoje, parece que Yeshua está indo contra o que Paulo está falando, ou Paulo está indo contra o que Jesus está falando. Jesus manda obedecer a Deus. Paulo diz que em nome de Jesus nós podemos desobedecer, que Deus vai entender. Então é mais ou menos isso aí. Muito cuidado, né, com a doutrina que você está ouvindo, né? Versículo 3. Das muitas ocupações surgem os sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa, ok? Quanto fizeres um voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente o tolo desagrada a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Ou seja, você diz assim: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou servo do Deus de Israel e do Messias de Israel, né? Então, cumpre a tua promessa. E o que isso implica? Obedecer a Deus. Isso é o que vai te salvar, tá? Os mandamentos não lhe salvam. Os mandamentos te santificam, tá? Os mandamentos não é o caminho, ou seja, não é a salvação ou a justificação, melhor dizendo, tá? Os mandamentos não te salvam e nem te justifica. O que justifica é o sangue de Yeshua, tá? Mas os mandamentos te santifica. E juízo tem aquele a quem obedece a Deus. Porque se é Deus que salva, então devemos obedecer a Deus em tudo. E isso agradará ao Eterno, e isso vai comover o coração do Eterno. E ele terá misericórdia daqueles que o obedecem, que o servem reverentemente. E o que é servir a Deus? Eu já fiz vídeo aqui mostrando o que é servir a Deus. Vou dar uma dica: guardar os mandamentos de Deus, tá?
como eu sempre gosto de falar aos irmãos, não é os mandamentos que te salvam, mas obedecer a Deus vai te salvar, ok? Continuando. Quem justifica é Yeshua, lembrando, tá? Porquanto é melhor não prometer do que fazer o voto e não cumprir a palavra empenhada. Desculpa. Porquanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Você vê Jesus falando sobre isso aqui que Salomão está falando. Ele diz assim, ó, não jure, né, em nome do Eterno. Porque se tu jurar, tu vai ter que cumprir, né? Parece até que ele está indo contra os mandamentos de Deus, né? Porque Deus diz lá que na Torá ele diz assim, ó, não jure pelos deuses pagãos, jure pelo meu nome, né? Jure por mim quando for jurar, né? Por quê? Porque as pessoas estavam jurando aí por deuses que não têm valor. Israel jurando por Baal, jurando por Aserá, hoje é jurando por Padre Cício, por São Jorge, ou seja, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e fica jurando por pessoas que não têm poder, né, ali. Mas aqui você for jurar, né, jure pelo Deus de Israel, né? O próprio Jesus diz: não jure. O que ele está querendo dizer? Porque se tu jurar, tu vai ter que cumprir. Se jurar pelo nome do Eterno, tu vai ter que cumprir. Não importa. Já Tiago diz assim, ó, e quando a gente vai para outra cidade, eu vou chegar lá, vou ficar rico, vou vender muito, negociar, vou ficar rico. Aí Tiago diz, olha, tu não pode fazer isso porque tu estás jurando, né? E se tu morrer, né, como é que tu vai cumprir, né? Então, se Yahweh quiser, ou se Deus quiser, eu irei para aquela cidade, abrirei um negócio, venderei e ficarei rico, né? Se Yahweh quiser, tá? Então, essa é a grande questão, né? Yeshua está dizendo, não jure, mas ele está dando um conselho. Se você jurar, você vai ter que cumprir. Aí o que é que ele diz? Que o seu sim seja sim, o seu não, não. Ou seja, ali quem serve ao Eterno não mente. Se disser que não tem condições, ó, não consigo fazê-lo, por causa disso, disso, né? Mas eu consigo fazer, porque eu tenho condições. Ou seja, sim, sim, não, não. Porque se você colocar o nome de Deus e você não tiver condição, você vai ter que cumprir. E é o que Salomão está querendo mostrar aqui, né? Não permitais, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. Olha aqui, ó, você prometer e não cumprir. Olha o que Salomão está querendo falar. E não digas aos sacerdotes ou ao mensageiro de Deus, ou seja, ao sacerdote ou mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construir-se mediante o teu trabalho, né? Ou seja, tenha cuidado para jurar em nome do Eterno, porque você vai ter que cumprir. É o que Yeshua está instruindo. Ele não está dizendo que você não jure no nome de Yahweh. Ele está dizendo, se você jurar, você vai ter que cumprir. Não brinque com isso não, né? Então você diz, eu sou servo do Eterno. Eu sou servo do Eterno, eu sou escravo do Eterno, eu sirvo a Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Só que Jesus implica, né, em você obedecer ao que ele manda como discípulo, ser imitador dele. Quando você diz isso, implica em toda a doutrina que ele quer que você siga, né? Então você diz, eu sou de Jesus, eu sou servo de Deus, mas não obedece o que ele manda, né? Então aí é que está. Praticamente você faz uma promessa ao Eterno, mas não cumpre a sua parte. Então tenha juízo, porque senão vai destruir tudo quanto você conquistou diante do seu trabalho, né? O que está escrito aqui, ó, tudo quanto conquistasse diante do teu trabalho. Ou seja, muitos sonhos e sonhos absurdos, né?
acabam provocando conversas insensatas, certo? Tu, porém, conserva o teu temor e amor reverente a Iahua. Olha que interessante, tá? Não sei porquê. Então, o que ele está dizendo? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas, né? Então, tu, porém, não fica sonhando, tá? Conserva o teu temor. O que é temer a Deus? Eu já fiz um vídeo aqui, pode botar lá na playlist, lá, chave de entendimento, o que é temer a Deus. Eu vou dar uma dica, obedecer os mandamentos, tá? O teu temor reverente a Iahua, tá? O teu amor reverente a Iahua. O que é amar a Deus reverentemente também tem aqui na playlist mostrando. Eu vou dar uma dica, obedecer a Deus. Então, conserva o teu temor a Deus, ou seja, aquele que teme a Deus obedece e aquele que ama a Deus também obedece, né? É isso que ele está falando aqui, né? Nisso conhecemos os filhos de Deus, quando obedecem aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Carta de João, né? Então, versículo 8. Se uma província vês um pobre oprimido, e as leis e a justiça violada, que lei, que justiça Salomão está falando aqui, né? A lei do Egito que foi violada, né? Vamos dizer, nesse contexto aqui, ele está em Israel. Qual é a lei e a justiça que está sendo dita aqui por Salomão, né? A lei e a justiça que ele ali está como rei e juiz ali diante do povo para aplicar, né? Qual? A lei de Deus, tá? Ele não está falando da lei do egípcio, da lei dos filisteus, ele está falando da lei do eterno. Lembre-se, é Salomão. Nós não estamos falando de Novo Testamento, não. Nós estamos falando do Velho Testamento, ok? Se uma província vês o pobre oprimido, olha, está falando de riqueza e pobre ao mesmo tempo aqui, tá? E as leis e a justiça, que lei? A Torá. Que justiça? A prática da Torá violada, não fique perplexo, tá? Não se assuste. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outro ainda mais alto, ou seja, o Eterno de Israel, né? O proveito da terra a todos pertence, ou seja, o fruto, o que a terra produz. Até mesmo o rei se serve da agricultura e por ele e os seus trabalhadores devem zelar, certo? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha aqui como ele começa, tá? Ele estava falando de quê? Lá em cima ele vai falando de promessas, depois ele começa a falar de servir a Deus, tá? E aqui ele já começa interessante. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Aqui ele está falando financeiro, ok? Quem ama a riqueza, olha que interessante, lá o versículo 19 está falando. Quem é rico é dom de Deus. Praticamente foi o que ele quis mostrar ali na fala dele. A riqueza é um dom de Deus. Mas olha o que ele fala. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza, né, nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Ou seja, ele nunca vai se saciar. Certamente, isso também é uma ilusão e vaidade. Ou seja, vaidade. O que é que ele está fazendo ali no vídeo? Ele está querendo mostrar que ser rico é um dom de Deus. Quem não é rico não tem esse dom de Deus. Olha que interessante. Onde aumenta os bens, aumenta o número daqueles que o devoram, tá? Que vantagem traz os bens ao seu proprietário, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Ou seja, é algo ali passageiro, momentâneo, não é algo perpétuo, tá? Ou seja, ele até fala no início do vídeo que o Eterno senta num trono de marfim e de ouro, né?
ou seja, visando a riqueza física. Mas o que o texto está querendo mostrar é que o Eterno é muito poderoso, rico em abundância, ou seja, é claro que o Eterno não está sentado só num trono de marfim ou de ouro, é muito mais do que isso. A compreensão humana não consegue, né, sequer mensurar o trono. Você vê que o próprio Salomão diz, ó, qual é a casa que um homem pode construir se o próprio céu chamai não é suficiente para abranger a tua glória, né? Então, é isso que o texto quer mostrar. Onde aumenta os bens, né? Aumenta o número daqueles que o devoram. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais próximo de você tem pessoas que querem destruir isso que você tem, tá? Que vantagem traz os bens ao seu proprietário, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é saboroso, delicioso, prazeroso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer em paz. Olha que interessante. Então você vê aqui a questão do que eu estava falando no início do texto, né? Salomão está mostrando que o mais proveitoso é você ter, né, ou pouco ou muito, mas você ter aquilo, né, com honra, né, que traga prazer, né? Mas o rico farto nem mesmo consegue adormecer em paz. Por quê? Porque ele vive pensando: meu Deus, vão perder minha riqueza. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, então ele fica nessa paranoia o tempo todo para não perder o dinheiro, né? O tempo todo. Há um mal terrível que observei debaixo do sol: riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça, tá? Então, muito dinheiro, muito ouro, muita riqueza, marfim, ou seja, essa riqueza que foi demonstrada ali, que é um dom de Deus, na verdade, ele acumula muita desgraça, né? E hoje nós vemos que o nosso dinheiro, pelo menos aqui no Brasil e a maioria dos lugares do mundo, você vê que tem o rosto da Semíramis. Num país eles vão dizer que é Princesa Isabel, no outro vão dizer que é outra mulher, Joana d'Arc, no outro vão dizer que isso e aquilo, a estátua da liberdade, mas é Semíramis, tá? A mãe de Nimrod, a mãe e esposa de Nimrod, a mãe de Tamuz, né? Ali a trindade pagã, Semíramis, Tamuz e Nimrod, tá? Então, imagine, você trabalha, né? E o fruto do seu suor, né? Era para ser uma bênção, que é o feijão, o arroz, o trigo, o boi, o cordeiro, ou seja, tudo aquilo que Deus pode te abençoar. Mas quando você trabalha, que você ganha o fruto do seu suor, vem em forma de maldição, Semíramis. E você pega Semíramis, bota no bolso e leva para casa, né? Então, isso é interessante. Você vê que Semíramis lá, a imagem que tem lá, normalmente coloca-se imagem de pessoas no sentido de idolatria, né? Antigamente no dinheiro tinha até louvado seja Deus. Hoje em dia eles estão até tirando, né, esses dizeres. Algumas moedas não têm, né? Mas você vê o seguinte, que e tem uma coisa, né? As que tem, dependendo de quem escreve, né? Se ele for um satanista, ele diz assim: louvado seja Deus. Deus é um título, né? Se ele for um satanista, ele está louvando a quem? A que tipo de Deus, né? Essa é a questão. Muitas vezes as pessoas não fazem essa pergunta, né? A pessoa chega e diz assim: vá com Deus. Se ele for um satanista e disser a você: vá com Deus, ele está mandando você ir com que Deus? O Deus de Israel ou o Deus que ele acredita? Seja Baal, seja Será, seja Astarote, seja qualquer um desses deuses, tá? Então, muito cuidado. Normalmente eu sempre digo aos irmãos, né, quando disser vá com Deus, aí os irmãos dizem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Jesus. Ou seja, você já amarra, já prende qualquer tipo de maldição que joguem sobre a tua vida, ok?
Então, tem um mandamento de Deus que diz o seguinte: não leve o ídolo para casa, porque se você levar para casa, a maldição que está sobre o ídolo estará dentro da tua casa, né? Ou seja, ídolo hoje ele está em vários formatos, está no nome, está numa imagem de pedra, uma imagem de madeira, de ferro e também desenhos, né? Você vai pegar aí, se pegar um desenho e colocar lá um desenho de Baal, né, num papel, e você dobrar e botar na carteira, você não está levando o ídolo de ferro, de madeira ou de bronze. Você está levando ele desenhado no papel. Ou seja, o que importa é a intenção do teu coração, né? E aí a intenção do teu coração é você dobrou, guardou, está na carteira. Você pode levar para casa, levar para lá e para cá. Ou seja, o dinheiro está samíremes. Por mais que você conheça ou não, né, a história, você vê que até Salomão aqui, ó, ele fala, né? Lá Levítico 5 fala sobre isso, né? Aqueles que cometem pecado, tendo plena consciência do que estão cometendo ou não, né? Olha que interessante. E aqui também, ó, ele fala, o próprio Salomão, aproxima-se para ouvir, vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não permaneçam percebam o mal que estão fazendo, ainda que não percebam o pecado que estão fazendo, tá? Eu vou botar aqui, ó, não estava previsto não, mas eu vou botar aqui, ó, Levítico capítulo 5. Olha que interessante. Eu acho que o versículo 17. Deixa eu ver. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disto, será culpado e incorrerá na dívidas penas da sua iniquidade ou do seu pecado, tá? Aqui é avon, pecado, ok? E olha que interessante, né? A gente tá aqui, né? E aí você vê que muitas vezes, como eu estava falando no contexto, a gente trabalha e aí a gente ganha Samiramis. Samiramis é uma imagem idólatra, seja lá quem for que esteja na imagem, é idolatria, né? Eles colocam lá presidente, coloca Princesa Isabel, e aí cria uma idolatria dizendo que é Princesa Isabel, mas é Samiramis. Nos Estados Unidos ele diz que é a Estátua da Liberdade, mas é Samiramis, e assim vai. Tá? Ou seja, a prostituta, Babilônia, né? É uma representação da prostituta, aquela que em Apocalipse ela está vestida de vermelho e senta num dragão. Então é isso daí, tá? Isso está oculto, né, para aqueles que não param para obedecer a Deus. Aqueles que param de pecar conseguem ver o mundo melhor, a realidade verdadeira, né? Conhecereis a Torá e ela vai te libertar. Te libertar de quê? Do pecado. Ou seja, se você obedece os mandamentos de Deus, ele vai abrir teus olhos, a visão, as escamas vai cair, como caiu a de Paulo, vai tirar os tampões dos ouvidos para você ouvir e entender, ok? Então aí muitos a gente trabalha, pega o dinheiro, bota no bolso e leva o ídolo para casa. E a maldição que está sobre o ídolo estará sobre a tua casa, ou seja, o dinheiro, né? Ou seja, é isso aqui, ó. Há um mal terrível que observei debaixo do sol. Riqueza ou dinheiro, porque muitas vezes isso aqui é traduzido como dinheiro, que o dono avarento acumula para sua própria desgraça, tá? Ou seja, maldição. Aqueles que estão levando o ídolo para casa estão levando a maldição que está sobre o ídolo. Ou seja, é um mandamento. Não leve ídolos para a sua casa. Porque se você levar, a maldição, a desgraça que está sobre ele, estará sobre a tua casa. Então, por isso que muitas pessoas, quando acumulam muito dinheiro, né? Ou seja, ele acumula muita maldição também, né? E aí eles não conseguem dormir, eles não têm shalom, não conseguem adormecer, não, ao menos, né, os mais o rico e farto, nem
ao menos consegue adormecer em paz. Por quê? Porque ele fica pensando o tempo todo de perder o dinheiro dele, perder o dinheiro, vão me roubar, vão me roubar. Todo mundo que chega perto dele, ele pensa que vai roubar, vai enganar e assim vai, tá? Então, é essa maldição, essa de graça, é a maldição que está sobre o ídolo que é levado para dentro de casa e ele não tem paz. E isso aqui vai mostrar, tá? Há um mal terrível que eu observei debaixo do sol, haja lei. Basta um mau negócio. Olha aqui, ó. Por isso que ele não consegue dormir. E tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias, né? Um mau negócio, tudo pode se perder. E se ele tiver um filho, ele vai herdar, ou seja, ali o fracasso, né, do rapaz lá. O ser humano sai nu do ventre da sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste. Você vê Jó falando sobre isso, né? Quando o Eterno diz que vai, tire de Jó as coisas, e o inimigo vai lá e tira, você vê que Jó, quando perde tudo, os filhos morrem, ele sabe da notícia que os filhos morreram, que perdeu os animais, perdeu as terras, os servos, que perdeu tudo. Jó olhou e disse o quê? Né? Maldito seja esse Deus? Não. Eu vim nu para este mundo e voltarei nu. Bendito é o Deus de Israel, né? Só que lá ele fala Yud Rei Vav Rei, Yahweh. Bendito é Yahweh, né? E aí termina o capítulo, né? Lá do 1 Jó. É o que ele fala aqui, né? O ser humano sai nu do ventre da sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se externou, nada poderá levar consigo. Ou seja, quanto mais riqueza você acumula, quanto mais rico, nada você leva. Tudo vai ficar para trás, tá? Mas ainda há outro mal doloroso. Concluir ao final da vida que simplesmente correr atrás do vento do mesmo modo como veio, assim vai. Olha que interessante. O vento, tá? Correr atrás do vento. Ele faz uma analogia, né, que você conquistar riqueza, né? Primeiro ele fala que tudo que você vai conquistar vai ficar, você não vai levar nada, né? Ou seja, a riqueza e o dinheiro você não consegue dormir, você não consegue ter paz, você acumula desgraça, você a qualquer momento pode ocorrer um mau negócio, né, e você perder tudo, como a qualquer momento também pode ocorrer um bom negócio e você ganhar mais ainda, tá? Mas quanto mais ganha, mais preocupação você tem, porque você não quer perder aquilo que ganhou, né? E aí começa a entrar a vaidade, começa a entrar a ostentação, e aí vai, né? Nós vamos ver o que o Salomão vai concluir aqui no versículo 18 sobre isso, tá? Mas o que eu quero falar aqui agora é interessante, ó. Mas ainda há outro mal doloroso. Concluir no final da vida, ou seja, ele já está ali no final, não tem muito o que fazer mais, e tudo que ele fez, ele vai externar agora, né? Da vida, que simplesmente correu atrás do vento. Ou seja, o que é? A riqueza. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, no final não serve de nada, né? É o vento. Do mesmo modo que o vento veio, ou seja, do mesmo modo que a riqueza veio, assim se vai. Quando ele morrer, vai embora do mesmo jeito, tá? Outra coisa interessante, concluir no final da vida que simplesmente corria atrás do dinheiro, ou seja, como se o dinheiro fosse uma entidade, o dinheiro fosse um deus, tá? E se você for ver, Uruar é vento, tá? Ou seja, o que é traduzido como Urua, espírito, na verdade em hebraico é vento, ar, tá? Então, o vento que o Eterno soprou no nariz de Adão e Adão se tornou ser vivente. Ou seja, o vento que foi soprado, o Ruach que foi soprado ou o espírito que foi soprado nos nariz de Adão, né? Na narina de Adão, fez ele ser um ser vivente, ou seja, é um espírito, né? Então Salomão está dizendo aqui, concluir no final da vida que correu atrás de um espírito ou um demônio que está envolvido com a riqueza, o dinheiro,
né, ali, e tudo que o dinheiro traz, né, a vaidade, a ostentação, ali a se tornar um ídolo para as pessoas, né, um popstar, e você vê muito isso nessas pessoas. Eles buscam ser ali idolatrados, né, ou seja, vento, ok? Olha que interessante. Já que eu li Levítico aqui, né? Eu já fiz outro vídeo falando sobre essa questão do Levítico, ok? Aqui você vê Eclesiastes, é interessante, ainda não cheguei lá. Aqui, ó, Mateus, tá? Olha aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Presta atenção. Dois senhores ou dois deuses, tá? Lembre-se, Senhor toda vez que aparece. E assim diz o Senhor, ou seja, é traduzido como Deus de Israel. Então, ninguém pode servir a dois deuses, pois odiará um e amará o outro, né? Ou seja, se você amar Yahweh, você vai odiar Baal. E se você odiar Baal ou amar Baal, vai odiar Yahweh ou Deus, tá? É isso que Yeshua, aqui Mateus 6, versículo 24, que Yeshua quer trazer. Pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Ou seja, você, se escolher o Deus do dinheiro, né, você vai desprezar ao Eterno e os mandamentos dele, né? Se você amar o Eterno, você vai desprezar ao dinheiro e o Deus dele, né? Tem uma passagem nos Salmos que diz assim: Meu Deus, não permitas que eu tenha tanto que despreze os teus mandamentos, nem tão pouco que eu tenha que roubar. Ou seja, também desprezando os mandamentos. Ou seja, que eu tenha ali, ó, ali na medida para que nem se desvie dos mandamentos, nem tenha que roubar também se desviando dos mandamentos. Então você vê que é um equilíbrio, nem muito rico, nem muito pobre, tá? Ou seja, isso é muito interessante. Continuando, não podereis servir a Deus, Yahweh e a Mamon. Veja que no início aqui ele fala dois senhores, ó. Há dois senhores. Quem é os dois senhores que ele está falando? Que você pode odiar um e amar o outro. Você vai terminar odiando um e amando o outro. E será leal a um e desprezará o outro. Ele está falando do Deus de Israel e o Deus Mamon, que muitas vezes é traduzido como dinheiro, tá? Ou seja, tem tradução que você vai pegar que ele vai estar: não podereis servir a Deus e ao dinheiro, tá? Mas Mamon é um espírito, um demônio, um ruach, tá? O ruach, um vento que na verdade é um demônio, né? O Eterno é um vento que é santo, Kadosh, Uruach, e Yahweh é Uruah HaKodesh, né? Ou seja, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Ou seja, o Deus de Israel, tá? Já esse daqui é um Uruach imundo, tá? Um espírito imundo, que muitas vezes é traduzido como dinheiro. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui, ó, tá? Ainda mais maldoso, concluir no final da vida que simplesmente no final da vida que correu atrás de Mamon, certo? Um espírito. Do mesmo modo que Mamon veio, assim ele vai. Ou seja, o dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro, um espírito maligno. Aqui você vê Jesus comentando sobre esse espírito. Vamos para o hebraico para você ver, né? Você vai para o hebraico, não, para o grego, tá? Aqui você vê no grego, ó, a palavra aqui não está dinheiro, está mamons, ok, tá? Mamonva, né? Mamona, aqui no caso, dinheiro. Só que quando você clica, né? Ele vai mostrar dinheiro, mas também fala aqui, ó, riqueza, 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 posse, propriedade. Mas aqui mais embaixo ele fala, ó, que é transliterado como mamon. Só que não é transliterado, é mamon, né? Tá entendendo? É o nome do demônio, certo? E ele fala aqui, ó, tesouro, tem aqui mais embaixo, que ele fala:
Aqui, ó. De origem caldeu, confiança, ou seja, riqueza, personificada, ou seja, uma riqueza personificada, ou seja, mamonas, ou seja, avareza, divinizada, mamon. Tá vendo aqui? Um demônio, ok? Que é o que Yeshua está falando, ó. Você não pode servir a dois senhores. O próprio Yeshua fala aqui que são dois deuses, né? Dois senhores. Um é o Deus de Israel, o pai dele, e o outro é Mamon, o dinheiro, tá? Porque vai fazer você se desviar, ok? Então, é o que Salomão está falando aqui, ó. O vento, ok? Tem uma passagem aqui que você vê aqui, o interessante é isso aqui, ó. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Ou seja, mendigo levar para junto de Abraão. Ou seja, pobre, um mendigo, tá? Ele não está falando de um rico. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Foi colocado aonde? Sheol, tá? Sheol é sepultura em hebraico, ok? Mas no Hades, olha, no Hades, onde estava em tormentos, tá? Ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Ou seja, o rico, né? Aqui morreu. Aqui, ó, o homem rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, ali o que eles chamam de inferno, né? No Hades, no Guerrena, tá? Onde estava em tormentos quem? O rico, ok? Ele olhou para cima e observou Abraão de longe com Lázaro, que era mendigo, pobre. O pobre subiu, né? Olha que interessante. Você vê aqui também em Lucas, então dirigindo o olhar para seus discípulos, Jesus lhe declarou: Bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino do céu. Ok? Olha que interessante. Então você vê Yeshua dizendo: Bem-aventurado vocês, os ricos, porque a vós pertence o reino do céu? Não, aos pobres, ok? Agora nós vamos falar sobre essa questão de pobre e rico, tá? Rapidinho. Eu só quero mostrar algumas coisas. Aí você vê aqui, ó, no Strong, tá? Em grego, aqui, no mesmo Mateus 6:20, ok? Só para tirar a dúvida, você vê que a palavra realmente é pobre, tá? Aqui, ó, pobre, ok? Aqui, ó. Aqui, pobre, indigente, espiritualmente pobre, né? E assim vai. Humildes, tá vendo? Olha que interessante, ok? Vamos voltar para Eclesiastes, ok? Vamos lá. Então, qual é a questão? O rico vai para o inferno? Não, não necessariamente, tá? Você vê que no próprio texto, você vai ver muitas vezes na Bíblia, o Eterno mostrando que às vezes o rico ele recebe a riqueza, né? E existe o pobre, né, para que o rico possa obter a misericórdia de Deus. Como? O Eterno deu dinheiro a ele, e aí ele vai ajudar o pobre, a viúva, o coxo, né, o necessitado, ou seja, um dos discípulos de Yeshua, um dos meus pequenos. Qual é os pequenos de Yeshua? Aqueles que obedecem ao que Jesus manda, né? Então, a riqueza é fruto, né, para você ir para o Sheol? Não. Agora, o que você faz com ela, a forma que você a utiliza, é o que vai te levar para o céu ou não. Você vai ver ali na parábola que Yeshua fez, né, do rico e do Lázaro, que é Lucas 16, né? Aqui, ó, você vê que o mendigo morreu, né, no sofrimento dele, ele clamava para comer pelo menos as migalhas que caía da mesa do homem rico, né? O homem rico vestia linho, ouro, tinha tudo de bom. Ele desfrutou tudo que ele precisava, né, ali na vida dele. Tudo, todo o proveito dele. Você vê que Yeshua tem uma outra passagem que ele diz assim, né? A recompensa deles já foi dada, né?
ou seja, eles já estão desfrutando da recompensa deles, né? Você vê que tem situações que uma pessoa, para ser muito rica, com muito dinheiro, normalmente ela tem que mentir, normalmente ela tem que fazer algumas coisas que não é da palavra de Deus. Infelizmente é a verdade. Não tem essa, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Amigo, não tem como, não tem. Nesse mundo que nós estamos, e ser milionário, trilionário, aí, meu amigo, é que a pessoa tem que fazer alguns, vou ser bem singelo aqui, pactos, tá? Para poder chegar a esse nível, tá? Então não se iludam com conversa bonita, com demonstração de riqueza, que prosperidade, bem-sucedido, isso aí esqueça, tá? Não tem como, né? Temos que orar ao Eterno pedindo para não ter o suficiente para desprezar os mandamentos de Deus, nem tampouco que temos que roubar para nos alimentarmos, também desprezando a palavra de Deus. Nós temos que estar ali, ó, na linha, obedecendo a Deus e tendo o nosso sustento. E esse sustento com dignidade, isso sim é um dom de Deus. Ou melhor dizendo, o que está no texto aqui, melhor encaixado, presente de Deus. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, aqueles que estão buscando, quando eles chegarem no final da vida, né, é doloroso, né, mas ainda há outro mal, ou seja, outro pecado doloroso. É um pecado doloroso. Ele concluiu que no final da vida dele, ele correu atrás de Mamon o tempo todo. Do mesmo modo que Mamon veio e deu o que ele queria, né, fazendo um pacto, assim ele vai embora e deixa você sozinho, nu, diante de Deus. E aí o que é que tu vai dar a ele? Né? Quando chegar lá no final da morte, tu vai dizer, eu tinha muito dinheiro, eu podia ter ajudado os discípulos de Yeshua, mas não o fiz. E aí? Né? Aquele que der, eu tive fome, eu tive sede, né? Eu não comi, eu não bebi, né? Vocês não me deram de comer nem de beber. Quando nós fizemos isso? Quando vocês não fizeram a um dos meus discípulos. Ele não está falando qualquer pessoa no mundo, não. Ele está falando a um dos meus discípulos, né? Necessitados. A viúva, o órfão, o coxo, né? Ou seja, que viúva? Israel. Que órfão, né? Os filhos de Israel que morreu o pai, Yeshua, né? Então, você veja que isso é muito interessante, o necessitado, né? Então ele está falando de ajudar Israel e os filhos de Israel são os órfãos, tá? Porque o marido de Israel, o esposo, veio, carregou os pecados de Israel e dos filhos e morreu para que ela, sendo adúltera, tornasse viúva. E aí ela pode casar novamente. Se ela se manter santa até o fim, assim como as obras deles, como está em Apocalipse 2:26, né, receberão a coroa da vida, o cetro de ferro, vai quebrar nações como jarro de barro, vai receber o galardão através das obras, né, que o pai dele deu a ele, né, cada um segundo as suas obras, como está em Apocalipse 22:12. Então é tudo isso, ok? Então, de novo aqui, só para você entender, aqueles, mas ainda há um pecado doloroso. No final, ele concluiu no final da vida dele, que simplesmente correu atrás de Mamon. Do mesmo jeito que Mamon veio com um pacto, assim ele se vai. Consome todos os seus dias perambulando em trevas. Depois que você faz isso com Mamon, é perambular em trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras. Não quer dizer que só porque, aqui ó, de novo, aqui ó, ainda que não percebam o pecado que estão fazendo, né? Não quer dizer
que só porque não está mostrando a recompensa, que eles não estão sofrendo doenças, amargura e desapontamento, né? Ou seja, quando você vê esses vídeos, eles só mostram pompa, que estão bem, que são felizes, bem-sucedidos, mas internamente é um turbilhão, né? É um turbilhão de desespero, de grito, de dor, é uma doença espiritual. Ou seja, aparentemente não aparenta, mas olhe os olhos, olhe para os olhos, veja a face, se é de uma pessoa que tem um semblante tranquilo, um semblante em paz, em shalom, né? É só olhar as obras, ok? Pelas obras vos conhecereis, tá? Mas você vai ver também que os filhos da treva também ajudam. Mas será que eles estão ajudando porque estão amando a Deus ou querem ser reconhecidos, né? Ou seja, quando eles mostram aquilo que estão fazendo, a recompensa deles já foi dada, né? Ou seja, toda a honra e o galardão, né, como disse Yeshua, já foi dado, né? Se ele queria recompensa, fama, dinheiro, prosperidade, reconhecimento, quando ele faz e joga para todos verem, ou seja, ali já é a recompensa dele. Ou seja, faz tu em secreto que o Pai vai te recompensar em público. Não é isso que ele diz? Yeshua? Ou seja, presta atenção, as palavras da vida eterna só Yeshua tem. Ok? Continuando. E agora, o que eu estava falando? Só desapontamento, doença e amargura. Ok? Foi o que ele falou. Aqui, ó, ele fala em desgraça também. Ok? Vamos continuar. Ó, o 18. E na experiência da vida, descobre que o melhor e que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado do seu trabalho, realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede. Portanto, esta é a sua porção e recompensa. Ou seja, a esses que estão buscando a riqueza, que seguem Mamon, que estão seguindo esse espírito maligno, né? Que do mesmo jeito que chega, ele se vai. E veja quantos acidentes graves. Uma pessoa ela não tinha fama, uma pessoa ela não era reconhecida, ela não tinha dinheiro. Do nada ela pipoca, ela aparece assim do nada. Tipo, 1 ano, 2, 3 anos atrás, ninguém conhecia uma determinada pessoa. Do nada, o avião dela, no auge da carreira, no auge do dinheiro, no auge da fama, o avião cai e ela morre. Ou seja, do jeito que Mamon veio, ele se vai. E aí, tudo que você produziu ficou. Nada você leva. Nu você vem para esse mundo e nu você vai, né? E na experiência da vida, Salomão descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede. Portanto, essa é a sua porção e recompensa. Ou seja, ele está falando aqui tanto do trabalhador que nem é rico nem é pobre, e desfruta do comer, do beber, do vestir, durante o tempo que o Eterno deu ali do fruto do seu trabalho, quanto a este que ganha muito dinheiro, segue atrás de Mamon, né? E aí tem tudo o que ele desejava: fama, sucesso, idolatria, prosperidade, riqueza, carro, piscina, automóvel, conta farta, todo mundo bajulando, né? Isso é o que ele vai desfrutar. É a porção da sua recompensa. Agora, vê o 19. No entanto, todo homem a quem Deus concede, né, a riqueza, o recurso que torna capaz de sustentar-se,
de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Olha que interessante. Então você vê que Salomão vem falando sobre promessa, né? Você, olha, presta atenção, anda nos passos de Deus, tu tá andando na casa de Deus, a promessa que tu fizer, tu diz que é servo de Deus, então tu vai logo lá e cumpre o que tu dissesse, né? Se tu diz que é de Deus, se tu diz que é de Israel, se tu diz que através do nome de Jesus tu fosse enxertado em Israel, Israel tem uma lei, um rei e um Deus. Então, tu tem que servir a esse Deus, obedecer à lei que o rei rege diante do reino de Deus, ali, quem? Israel. Então, vai logo e obedece. Rápido, né? E aí ele começa a falar de riqueza. Aquele que obedece vai ter a riqueza do reino, mas aquele que desobedece vai ter a riqueza do mundo. E é nisso que esse contexto está falando. Ele compara, né, aquele que trabalha, ganha pouco, mas desfruta do seu trabalho e tem shalom, tem paciência, tem paz, tem ali tranquilidade. Mas aquele que busca a riqueza, ele vai ter o fruto da riqueza. A recompensa dele vai ser dada. E aí ele vai comer do fruto do que ele produziu. Ele vai ter a riqueza, vai ter a fama, vai ter tudo, mas vai ser tudo que ele vai ter. É a recompensa dele. E Yeshua fala disso no Novo Testamento, dizendo, né, que aquele que for fazer o tzedakah, que for fazer ajuda, que faça no oculto, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, né? Ou seja, então você não pode mostrar, porque se você mostrar, você vai ter a reconhecimento de todos, e essa vai ser a tua recompensa, ali acabou, né? Mas se você fizer no oculto e fizer para que ninguém veja ali, se você não procurar ser reconhecido por todos por ser um homem generoso ou uma mulher generosa, o Eterno vai te recompensar em público. Isso não quer dizer que uma ou outra pessoa pode não saber. Não quer dizer isso, tá? Quer dizer o seguinte: você vai fazer doações para ficar famoso, ser reconhecido na internet, na televisão e assim vai, essa é a tua recompensa, tá? Então é por aí, ok? Agora, vamos lá. Esse versículo 19, do jeito que ele está aqui, dá um entendimento. Mas vamos para o hebraico, né? Porque você viu aqui que ele fala aqui da recompensa, né? Daquele que segue Mamon, vai andando. Aí tanto um quanto o outro, né? Tanto o que trabalha só pelo viver, né? Bem, diante do Eterno, da palavra de Deus, se sustentar no comer, no beber e no vestir, né? E outro que busca só riqueza, ali essencialmente riqueza, todos dois vão comer da porção e da sua recompensa, né? Daquilo que eles trabalharam. Um trabalhou pelo o dinheiro e o outro trabalhou para servir a Deus. Aquele que serve a Deus vai comer, beber, vestir e vai ter a recompensa no final. E aquele que buscou mamon vai comer, beber, ter carro, ter fama, ter prosperidade e vai receber a recompensa, a porção que é devida a ele. E Yeshua fala disso aqui, ó, em Mateus, né? Que ele fala: servir dois senhores, Deus ou Mamon, pois odiará um e amará o outro, será leal a um e desprezará o outro. É quando no texto aqui, ele começa aqui nesse texto, falando sobre isso, né? Do Eclesiastes, ok? E depois ele diz, ó, pois não podeis a servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e o dinheiro. Não tem como você servir. Agora, você pode servir a Deus tendo dinheiro? Sim, pode sim. Você pode servir a Deus sendo pobre? Sim, pode sim, né? Ou seja, então qual é a moeda que eu vou servir a Deus? A obedecer os mandamentos, né? Os mandamentos é a moeda que você retribui a Deus, sendo rico ou pobre. Ou seja, porque você vai ver que os pagãos, os gregos e outros povos, ele quando morria, eles só iam para o céu se colocasse, vamos dizer, duas moedas de ouro no olho, né? Ali para pagar o barqueiro, né? Ou seja, os pobres que não tinham moeda de ouro ia para o inferno. Ou seja, só quem ia para o céu era quem podia comprar, né? Ali. Só que para o eterno não. O eterno é justo, é bom, misericordioso.
Tanto o rico pode obedecer os mandamentos de Deus. O rico pode guardar Shabat, a lua nova, pode comer limão com semente, porque comer fruto sem semente é pecado, tá? E todo pecado, qual é o preço do pecado? A morte. Então, melancia sem semente, limão sem semente é pecado. Então tem que entender isso. Carne sufocada é pecado, comer sangue é pecado, né? Então tem tantos outros mandamentos aí. Você comer uma balinha Lilith é pecado, né? É dedicada a um ídolo, né? Atos 15 e 20, Atos 21 e 25. Então é nisso que está aqui falando o texto. Ou seja, tanto o rico quanto o pobre, ele vai comer da recompensa, da porção do que ele trabalhou a vida toda dele. Se ele trabalhou a vida toda e não conquistou riquezas, mas obedeceu ao mandamento de Deus, ele vai usufruir da promessa que Deus fez a todos aqueles que obedecem o mandamento. Se o rico trabalhou e tem riquezas, né, tem grande quantidade de dinheiro, mas obedeceu os mandamentos de Deus, ele vai usufruir não da riqueza, ele vai usufruir do que Deus prometeu a todos aqueles que obedecem o mandamento. Agora, de que adianta tu ser rico ou pobre desobedecendo a Deus? Deuteronômio 28. Né? Aquele que obedece tem bênção e o que desobedece tem maldição. De que adianta ser muito rico, ter fama e não ter obedecido o mandamento de Deus? Não ter ajudado o órfão, a viúva, não ter guardado o Shabat, não ter guardado a lua nova, né? Você vê que o Tzedaká, na palavra de Deus, diz que livra a alma da morte. Né? Livro de Tobias. Aí você vai ver muitos evangélicos sem entendimento vão dizer o livro de Tobias é blasfêmico, porque diz que você pode ser salvo, né, com o esforço do seu trabalho. Você ganha dinheiro, ajuda o pobre e você vai ser salvo. Sim, você vai ser salvo por isso, mas não por causa do dinheiro, do fruto do teu trabalho ou porque você está ajudando, mas sim porque você está fazendo o que Jesus disse, né? Quando vocês dão comida ao órfão, à viúva, ao coxo, vocês estão dando a mim. Então, em Tobias já estava fazendo o que Jesus ia mandar fazer muito tempo depois. E é isso que eles não conseguem entender. Os mandamentos de Deus sempre vão te levar a Jesus. E Jesus vai te levar a Deus. Yahweh Otsevaot, o general dos exércitos. Ok? Voltando para o texto. Eclesiastes. Você vê que ele vai falando aqui, né, o fruto de quem obedece a Deus, né, não buscando riqueza, e o fruto daquele que desobedece a Deus, buscando a riqueza. Mas tem como buscar a Deus buscando riqueza? Sim, tem sim, tá? Mas nesse caso, no texto aqui, está falando, aquele que busca muito dinheiro, ele se desvia do propósito. Por quê? Porque ele tem muita idolatria pelo que a mamon, um dinheiro, um espírito maligno. Quanto mais dinheiro, mais esse espírito vai dominar a tua vida. É isso que o texto está querendo mostrar. Foi o que ocorreu com Salomão. Disse que o reino de Salomão era tão rico, que prata estava jogada no meio da rua assim, feito latão, tá? Ou seja, todo mundo só queria ouro, né? Prata era como se fosse latinha de Coca-Cola, né? Que é jogada no meio da rua. Era prata, tá? Mas alguns anos depois, 2, 3 anos depois, né? Ele morreu. Israel caiu numa pobreza, uma miséria extraordinária. Então, do mesmo jeito que Mamon traz o dinheiro, Mamon leva, ok? Ou seja, por quê? Porque Mamon é o espírito da riqueza, tá? Prosperidade, dinheiro, essas coisas. Ele está muito ligado a isso, tá? Aquele que desvia o coração dos mandamentos de Deus se perde no dinheiro, Mamon, ok? Então, se você começa a idolatrar o dinheiro em vez de obedecer ao Eterno, né? O que é que o Eterno vai fazer? Vai tirar tudo que ele te deu. Então, Mamon, né, vai fazer só você desviar a atenção de Deus, tá? Mamon é um espírito
que ele não te dá dinheiro e nem tira. Ele só faz você idolatrar o que você tem em vez do eterno. Ele lhe engana. Ele não tem poder para dar nem para tirar. Quem tem poder para dar e para tirar é o Deus de Israel. O Mamon é um espírito que ele, entre aspas, finge que tem o poder de dar e tirar dinheiro. E quando você faz isso, você idolatrou outro Deus e desviou a atenção do Deus de Israel. Então o Deus de Israel vai lá e traz a maldição que está dentro da lei dele. Se tu obedece, tu tem bênção. Se tu desobedece, tu tem maldição. Então Mamon é só um espírito enganador, mais um de tantos espíritos enganadores, ok? Então, deixando bem claro, tá? O versículo 19, a gente vê aqui em hebraico, olha que interessante, aqui ó, olha que interessante, você vê, quanto ao homem, Adam, ele tá até em inglês aqui, ele não traduziu, né? Quanto ao homem a quem dando Yahweh, Elohim, riquezas, certo? Quanto ao homem a quem Yahweh dá riquezas, aí aqui teria uma vírgula, né? Riquezas e poder, ou seja, não é recurso, tá? Riqueza e poder, certo? Vamos ver que riqueza é essa. Quanto ao homem dando Elohim riquezas, certo? Só que a gente vai traduz para o português, né? Quanto ao homem a quem Deus dá riquezas, riqueza e poder, ou seja, algo bom, né? Ou seja, riqueza não quer dizer que é dinheiro, riqueza e poder para comer, receber herança. Olha que interessante. Aí no português vamos corrigir aqui o texto, né? Colocar na concordância. Riqueza, ou seja, quanto ao homem a quem Elohim dando riquezas, riqueza esta, poder para comer sua e receber herança, ou seja, para comer a sua herança. Que herança de quem? Olha que interessante. Aleph Tav, tá? Aleph Tav. Essa é a grande questão desse versículo. Ou seja, quanto ao homem cujo Eterno deu riquezas, riqueza esta e poder, né, para receber e comer a sua herança, Aleph Tav, certo? Quem é Aleph Tav e que herança é essa de Aleph Tav? Aí ele, vírgula, alegre-se em seu trabalho, isto é, aqui está, um dom, um presente de Deus, né? Então, o que o versículo está querendo dizer de Salomão aqui? Salomão está querendo dizer, ó, quanto ao homem a quem dando Elohim riqueza, o poder de comer, né, o poder de receber e comer a sua herança. A herança de quem? A minha? Não, a do Aleph Tav aqui, ó. Aleph Tav, tá? Ou seja, o poder de comer ou seja, o poder de receber e comer a herança do Aleph Tav, ou seja, usufruir da herança do início e do último, do princípio e do fim, do início e do fim, ou seja, Jesus Cristo, tá? Então, é essa a herança do Eterno, Israel, poder comer, se alimentar da comida de Israel. Que comida é essa? Eu vou dizer a você. É o pão que caiu do céu, Yeshua HaMashiach, ou seja, os mandamentos vivo, encarnado, ou seja, quanto ao homem que é dado por Elohim a riqueza, a maior riqueza, ou seja, o poder
de receber e poder comer a herança de Yeshua, que é o que? Israel. Alegre-se no trabalho, isto é um presente de Deus. Aqueles que estão servindo ao Eterno. O que é servir o Eterno? Trabalhar para o Eterno. Aquele que está trabalhando para o Eterno, está guardando os mandamentos, né, vai poder comer da herança de Yeshua, ou seja, Israel. E o que é Israel? A herança de Israel. Ou seja, o que foi que o Eterno deu de valoroso a Israel, que vai fazer Israel ser cabeça e não cauda, que vai fazer Israel ter bênção, que vai fazer Israel crescer, que vai fazer Israel ser o povo separado do Eterno, o povo santo do Eterno, separado para ele, aquele povo qual vai viver eternamente no mundo vindouro com o Eterno, vai ter o direito de usufruir do mundo vindouro junto com o Mashiach. Que herança é essa, né? Os mandamentos de Deus. É o próprio Yeshua, o pão que caiu do céu, né? Olha, tem uma passagem que o Yeshua estava com com a samaritana, e os discípulos chegaram e disseram: olha, ele não está com fome. Eles foram comprar comida. Quando voltaram, ele disse: ele não está com fome, né? Já se alimentou? Aí Yeshua, escutando aquilo, disse: ó, vocês não conhecem ainda, né? Mas eu me alimento de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você vê que Salomão lá em cima começa falando: andando nos passos para entrar na casa de Deus. E que passos é esse? Os mandamentos, obedecer a Deus, né? Quanto ao homem a quem Deus tem dado riqueza, riqueza essa que é o poder de comer e receber a herança do Aleph Tav, a sua herança. A herança de quem? Do Aleph Tav, não é do homem, a herança de Yeshua. Alegre-se no trabalho, ou seja, no servir, no obedecer o mandamento. Isto é um presente do Eterno, o pão vivo que caiu do céu. É isso que Salomão quer mostrar. Você só consegue ver isso no hebraico. Ele não está falando lá o que está aqui não, tá? Aqui, ó, todo homem a quem Deus conceder riqueza e recurso que tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isto é presente de Deus. Você vê que o Eterno, Salomão vem falando aqui, né, de obedecer a Deus lá em cima, da gente ter cuidado com o que fala, com o que promete. Nós dizemos que somos de Deus. O que foi que Salomão disse? Salomão prometeu ser fiel a Deus, mas não cumpriu. Então ele está alertando: cuidado com o que vocês vão prometer a Deus de ser fiel. E fidelidade, o Eterno só tem a palavra dele, a justiça dele que dura para todo sempre. Se tu for fiel à palavra dele, à justiça dele, aos mandamentos dele, ele é fiel não a você, mas à justiça, à palavra, à lei dele que dura para todo sempre. Se você é fiel a isso, ele torna-se fiel a você por causa da palavra dele, que é Yahoshua HaMashiach. É isso que o capítulo quer te mostrar. Seja fiel. Se você prometeu servir a Deus, sirva ao Eterno. Trabalhe, servir, trabalhar, né? Quem trabalha para o Eterno, quem serve, isso é um presente de Deus, não dom, é um presente. Tá aqui, ó. Obedeça e tome. Você vai desfrutar do reino, da herança do meu filho, ou seja, Israel, o mundo vindouro. Não é isso que você vai conseguir aqui, não. Você vai conseguir riqueza, dinheiro, você veio nu e vai voltar nu. Acabou. Aqui tudo acaba. O que o Eterno está prometendo é uma riqueza muito superior. O que Salomão está dizendo aqui é: ele prometeu servir o Eterno, trabalhar para o Eterno e não cumpriu. E isso fez ele sofrer muito. E ele teve o quê? Teve
desapontamento, teve doenças, teve amargura, teve desgraças, não conseguia dormir em paz, não tinha shalom. O que Salomão está dizendo, ele está abrindo o coração dele para te mostrar o caminho que tu deve andar. E aí chega esses, sem entendimento, seguindo o caminho que Salomão seguiu na juventude dele, trazendo contexto fora de contexto e fazendo você se desviar do que Salomão está tentando mostrar a você aqui. Ele passou por tudo isso e disse que não tinha valor. O que obedece é servir a Deus. É para isso que nós fomos criados. O último versículo de Eclesiastes, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar a você a conclusão. Ele faz a conclusão que chegamos é obedecer os mandamentos de Deus. Para isso nós fomos criados. Ok? Deixa eu ler o último versículo aqui. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram. Ou seja, aquele que vai obedecer a Deus, que consegue desfrutar da riqueza de Yeshua, ou seja, a herança que Yeshua teve do Pai. A vontade do Pai que está no Pai, está no Filho. E se vocês obedecerem o meu mandamento, o amor que o meu Pai me deu, que é o mandamento que eu cumpro, estará em vocês. Se vocês obedecerem o mandamento que o amor que o meu Pai me deu. Não é isso que está em João 14? Vão lá ler João 14 e João 15 e você vai ver que riqueza é essa aqui, que é a herança do Aleph Tav, que ele vai distribuir com você. É um presente de Deus. Se você trabalhar para Deus, servindo Ele, servir, ou seja, obedecer os mandamentos, guardar a lua nova, o Shabat, não comer comidas que ele não se agrada, obedecer a ele em tudo, não ter idolatria. Se você fizer isso, você está trabalhando para o eterno e você vai receber esse presente. Ok? É isso que o texto quer dizer e ele não quer te mostrar. Ele quer te levar para o caminho de Salomão, bruxarias e muita dor. É isso que ele está querendo mostrar. Muitas vezes ele nem sabe. Aqui, ó. Ainda que não percebam o mal que estão fazendo, ainda que não percebam o pecado que estão cometendo. Às vezes ele nem sabe, não tem a menor noção, né? Um coach, ele deve ter muitas pessoas ajudando ele a pensar e fazer esses textozinhos aí que faz muitas pessoas visualizar e curtir e trazer muito dinheiro para ele, fama. O que ele busca é fama. E isso é tudo que ele vai ter. Por quê? Porque está desviando do propósito correto, que é obedecer aos mandamentos de Deus, não para ajudar Deus, mas para te ajudar, te santificar. Ok? Vou ler aqui o último versículo, 19. O 20. Desculpa aí. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, ou seja, o que tinha cometido de errado, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando da alegria do seu coração. E qual é a alegria do seu coração? Ou seja, ele está desfrutando da maior riqueza que esse mundo já viu. Yeshua HaMashiach, a Torá, a herança de Yeshua, Israel, ele se tornou Israel e tem alegria no coração dele de agora sim dizer que é servo do Eterno e cumprir o que prometeu. E aí tudo mais vai ser acrescentado. Primeiro busca a justiça do reino de Deus e tudo mais vai te ser acrescentado. E justamente a cidade que ele falou, a cidade de ouro, com pedras preciosas, isso vai te ser acrescentado. Mas primeiro serve a Deus, primeiro trabalha para Deus, primeiro cumpre os mandamentos. E isso será a alegria do teu coração. É isso que o capítulo quer ensinar e não o que ele trouxe. Que ser rico é dom de Deus. Se você conquistar a riqueza, é dom de Deus. Isso não é verdade. Nem tampouco o que os cristãos dizem, né? Que quem é rico vai para o inferno. Mentira, tá? Ou seja, quem é rico tem a chance de redimir o seu passado
justamente fazendo de Sedacá ato de justiça. O Eterno deu muito e ele também ajuda Israel e os órfãos de Israel, que são os discípulos de Yeshua, aqueles que estão servindo a Deus, tá? Aqueles que servem a Deus, não é aqueles que dizem que servem não, tá? Os que se converteram de verdade, ok? Veja aqui, no versículo 19, Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, fala algo parecido, né? E só que ele fala aqui no contexto correto, ó. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar as recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aqui a palavra é presente, não dom, tá? Mas também pode ser aplicado dom, mas na verdade aqui o que o Eterno está dizendo, ó, a condição de você comer, de beber e desfrutar as recompensas do seu trabalho, ou seja, você está servindo a Deus, está obedecendo o mandamento, pode crer, meu irmão, pode crer. Se você obedecer o mandamento de Deus, guardar o Shabat, coisas que ele dizem que é impossível, você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, você vai ter o que desfrutar, né, do seu trabalho de servir a Deus, obedecendo o mandamento. Eu não estou falando de construir casa, consertar sapato, não. Estou falando de servir, trabalhar para o Eterno, servir o Eterno. E o que é isso? Simplesmente obedecer a Deus. Você já está trabalhando para o Eterno. Entendeu? Você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, vai desfrutar do melhor do que o Eterno pode te dar. Paz, shalom, né? Vai dar tranquilidade, paz de espírito, que muitos desses que estão aí pregando, seja pobreza ou riqueza, não tem. Ok? Eles não têm. Vamos lá. Eu vou botar o último capítulo de Eclesiastes aqui para terminar. Ok? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Ver se eu acho. Capítulo 12. Ó, aqui, ó. Agora, já que já se disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. O mesmo Eclesiastes. Amar reverentemente a Deus, obedecendo os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Olha aí. Agora que já dissemos tudo que vocês precisam saber, e aí você tem que ler do capítulo 1 até o 12, tá? Não é ler versículos isolados não, nem capítulos isolados. Você tem que ler o contexto todo. Só que o contexto todo, no final, Salomão diz o quê? Ó? Agora que chegamos, agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. Amar reverentemente a Deus e obedecer os seus mandamentos, porquanto para isso fomos criados, tá? Paulo até diz lá, ó, somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas devemos desprezar a lei de Deus por conta disso? Não, porque a lei é boa e justa, né? Você vê Paulo lá pregando o mandamento o tempo todo, ele ensinando, tem que ter Jesus e obedecer o mandamento, mas eles não querem, na sua concupiscência, eles não querem servir a Deus, eles não querem trabalhar para Deus, eles acham que trabalhar para Deus é ir na casa do outro, eu vou pregar a palavra de Deus, chegar lá, vai falar de Jesus, todo mundo levanta a mão e todo mundo continua no pecado. Eles acham que isso é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus, em primeiro lugar, é obedecer. Em segundo, ensinar a obedecer até o menor dos mandamentos. Não é só o maior. E serás o maior no reino do céu, né? Isso é servir a Deus. Isso é trabalhar para Deus. Ok? Então, 14. Porque Deus conduzirá ao juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo ainda o que ainda está escondido, quer seja o bom, quer seja o mal, ok? Então, aqui, ó, 13. O resumo do que foi falado, tá? Então, não acredite em coach,
em pregador que te ensina a não obedecer ao Deus de Israel. Todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo. Só que o nome de Jesus não é Jesus, é uma transliteração. O nome de Jesus é Yahoshua, tá? Yahô é o nome do Pai e Shua é salvação. Então, o que o nome do Messias quer dizer é Deus salva ou Yahô salva, tá? E todo aquele que crê que Yahô salva obedece aos seus mandamentos. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno toque teu coração para ver a verdade que esse mundo tanto tenta esconder. Ele se esforça muito, esse mundo, para que você não veja. Busca a justiça do reino de Deus, a prática do mandamento. Justiça é prática do mandamento. E tudo mais vai ser acrescentado. Roupa, comida, beber, riqueza, se necessário for. Se for para te afastar do Eterno, Ele não vai te dar riqueza. E é melhor ser pobre do que não ter o Espírito do Eterno. Tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno coloque o entendimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira no teu coração e que se afaste desses iníquos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.